Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e elas conduz para fora. Né? Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dele, e elas o seguem, porque lhes conhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Veja que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Né? O pastor conhece cada uma pelo seu próprio nome, é o que diz aqui. Versículo 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, porém, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todas quantas vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio. E enlouqueceu, porque o ouviste. Outro dizia: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos de um cego? Amém, irmão? Amém. Essa leitura aí é muito interessante. Né? Jesus, ele sempre usou o método da época para poder trazer uma palavra que pudesse entender, as pessoas entenderem o que estava dizendo. Né? Na época, naquela época, então a criação de ovelhas, de parto, a plantação de trigo era muito fundamental naquela época, era a vivência deles. Né? Então Jesus usou essa passagem aqui, ministrando isso aqui, ele usou uma metáfora muito interessante, ele chamando as pessoas de ovelhas, não é verdade? Né? E nós sabemos que a ovelha é um animal muito submisso, muito obediente. É um animal não só submisso, mas frágil, mas também um animal muito inteligente. E esse texto aqui, ele traz assim um processo de restauração, de comunicação de Deus com o ser humano muito profundo. É um processo que envolve ser filho de Deus, é um processo que envolve alimentação, sustento, porque entrará e sairá e será pastagem. É um processo que envolve segurança, muita segurança. É um processo que envolve uma comunicação perfeita com Deus, um relacionamento perfeito com Deus. É isso que esse texto está mencionando. É um processo muito profundo. Né? Nós vamos aqui analisar o texto, detalhe,
como Deus se preocupa em se comunicar com o ser humano, em ter um relacionamento com o ser humano, em protegê-lo, em segurá-lo, em dar a mão, em sustentar. Tudo isso eu tenho nesse texto aqui. E a Bíblia começa assim, diz assim, em verdade eu digo, porque não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse ladrão e salteador. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que não entra pela porta é aquele que quer tomar a vida do ser humano. O que não entra pela porta é aquele que é ladrão, é aquele que quer saltear a vida do ser humano, é aquele que quer tomar de assalto a coração do ser humano. Aí ele diz, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, né? Jesus, ele só entra pela porta. Jesus, ele chama o ser humano, ele convida o ser humano para que ele possa entrar pela porta, certo? Aí continua, eu quero falar aqui um pouco, porta, ele diz assim, 3, para que o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aqui está falando de um relacionamento muito profundo, de uma comunhão com Deus, de conduzir as ovelhas, de preparar as ovelhas para o seu aprisco, de trazer elas de volta, de trazer uma segurança perfeita para ele. É isso que Deus está dizendo. Aí ele diz assim, 4, depois de fazer sair todas as que ele pertence, vai adiante deles, e eles o seguem, porque eles conhecem a sua voz, né? As ovelhas conhecem a voz de Deus. Aí eu pergunto para você, você já ouviu a voz de Deus? Você conhece a voz de Deus? Quando se trata de voz, é muito interessante, né? Porque hoje nós ouvimos voz de todas as naturezas. Nós ouvimos a voz do inimigo, nós ouvimos a voz daquele que não entra pela porta, nós ouvimos a voz daquele que quer tomar de assalto os nossos corações, nós ouvimos a voz daquele que quer assim, levar você para a condenação eterna, nós ouvimos a voz daquele que quer tirar a sua própria vida daqui dessa terra, nós ouvimos a voz daquele que quer escravizar você no pecado, nós ouvimos a voz da mentira, o engano, né? Nós ouvimos a voz que quer fazer com que você seja escravo. Essa voz é que tem muitas pessoas ouvindo na face da terra. E a Bíblia diz que ele, as ovelhas, conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Aqui é um processo de relacionamento de pai e filho. Se você prestar atenção, o pai e o filho não envolve nem mesmo religião. É um processo de autoconfiança em pai. É um processo de relacionamento que o pai pode confiar no filho e o filho pode confiar no pai. O pastor, Davi, ele dizia muito bem claro, isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Era um processo que trazia muita segurança ao ser humano. É uma autoconfiança muito forte. Ele não precisava mais confiar em nada desse mundo. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Nós cantamos aqui vindo a pouco. Nós vemos que Deus estava presente na vida do ser humano em todo instante. Deus seguia o ser humano. É tanto que a Bíblia diz aqui que ele tirava as ovelhas e as ovelhas seguiam. É um processo de libertação, de confiança, né? Ele entrava e saía, por quê? Porque ele seguia o pastor. Ele agora não era mais escravo do mundo, ele não era mais escravo das coisas dessa terra. Por quê? Porque ele seguia o pastor e o pastor estava diante dele, não só para segui-lo, mas para guardá-lo e protegê-lo. Era um processo de liberdade. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Porque essa libertação era um processo de confiança em Deus. Entendeu? É isso que Deus quer. Deus veio romper todos os relacionamentos do ser humano para que ele possa ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. Deus veio restaurar a comunhão do homem com Deus. Quando antigamente essa comunhão era rompida, né? Mas Deus veio fazer isso. Ele veio restaurar a comunhão do homem com Deus. Está entendendo? Aí ele continua dizendo, versículo 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Aí o versículo 9 ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastai. Eu só não estava compreendendo aquela parábola.
Jesus usou essa palavra, né, assim, fazendo uma demonstração, um exemplo das ovelhas, para que eles possam entender. Aí ele começou a explicar aquilo ali. Rapaz, ó, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entendeu? Porta é uma entrada, é um local de entrada aí e saída. Porta é um local onde as pessoas, né, pode ter assim um conforto, uma segurança, mas também pode ser uma porta de entrada de perdição. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz: todos que vieram deles são ladrões, são criadores. Existe muita porta na face da terra hoje em dia que as pessoas procuram entrar. Nós só o café, mas não sei só. Está entendendo? As pessoas procuram buscar ela. Existe a porta do vício, a porta da mentira, a porta da religião, a porta dos deuses desse mundo. Existe a porta da vaidade. Toda a porta que existe nesse mundo. Sente lá, irmão. São ladrões, são criadores. Ele diz: eu sou a porta, porque só existe uma porta. Está entendendo? Aí Apocalipse, Jesus diz uma passagem muito interessante, diz assim: esse que está à porta aí, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e serei como? Está falando de quê? Do processo de relacionamento de comunhão com ele. Está entendendo? Ele dizia, Jesus, e disse aqui, que ele era a porta. Está entendendo? Mas como Deus batia na porta do coração do ser humano, muitas vezes o homem fechava a porta. É o que tem acontecido hoje em dia. As pessoas batem, né? Jesus bate na porta do coração das pessoas e as pessoas muitas vezes fecham a porta, não querem deixar Jesus entrar naquela porta, porque está obscuro pelo pecado. O pecado muitas vezes tapa o ouvido do ser humano, ele não consegue entender e compreender o que Deus quer falar ao ser humano. Aí ele diz: eu sou a porta, se alguém está comigo, será o quê? Salvo. Aí eu me pergunto: salvo de quê? Salvo de quê? Pecado é uma coisa interessante, né? Salvo do pecado, né? Mas tem mais coisa, né? Salvo do perigo, né? Salvo da condenação, que é o mais importante disso tudo, é salvo da condenação eterna. Você está entendendo? Aqui neste mundo nós temos aflições. O próprio Jesus diz: rapaz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O processo de restauração da vida do ser humano envolve uma confiança em Deus, que mesmo diante das coisas dessa terra, das aflições dessa terra, nós temos uma confiança. Por quê? Porque a nossa vida não se trata aqui deste mundo. Nós não viemos aqui para viver eternamente. Nós não viemos aqui para vivermos não sei quantos anos. Nós não viemos aqui para ficar aqui, né? Assim, pegue. a vida é eterna. Nós viemos aqui por uma passagem, porque a Bíblia diz que a nossa vida é uma névoa, ela aparece um pouco de tempo e depois desaparece. Então nós viemos aqui para termos um relacionamento com Deus e sermos salvos. A Bíblia diz: quem entrar por mim será salvo. Salvo do perigo dessa terra, né? Porque existe uma proteção de Deus, né? Isso não quer dizer que nós vamos passar por tribulação, não. Isso não quer dizer que nós vamos passar por sofrimento, não. Nós não estamos isentos disso. Nós somos seres humanos, nós somos frágeis, a nossa vida é muito frágil. Uma coisa é você passar por uma perseguição, outra coisa é você passar por essa perseguição sem Deus. Mas quando nós passamos por uma perseguição que tem Deus, aí sim, a coisa é diferente. Você está entendendo? Né? Houve uma passagem aqui na Bíblia Sagrada, que eu quero contar a história para você, de um homem chamado Estevão. Ele era um homem, a Bíblia diz que ele foi o primeiro mártir da igreja. Presta atenção. Ele foi o primeiro mártir. O primeiro homem que morreu por causa do nome de Jesus Cristo. E ele pregava e as pessoas não conseguiam ouvir aquela palavra. E tem pessoas que não conseguem ouvir a palavra de Deus. O coração do ser humano, né? Deixa o ser humano muitas vezes irritado, aborrecido porque está ouvindo a palavra de Deus. Isso aconteceu com o Estevão. Ele pregava, e as pessoas enraivadas começaram a jogar pedra nele. E jogava pedra, e aquele homem estava desfalecendo para morrer. E diz a Bíblia Sagrada que ele falou o seguinte, uma palavra: Senhor, não considera estes pecados. Interessante, não é isso? Estava sendo apedrejado, estava orando por aquelas pessoas, para que Deus não considerasse esses pecados. Diz a Bíblia Sagrada que ele olhou para o alto e viu a porta do céu, o céu aberto para ele, meu irmão. Essa é a porta que Deus está abrindo para o ser humano. É a porta do céu, é a porta da entrada eterna. Essa porta verdadeira que eu dei abrir para o ser humano. Ele estava passando por uma situação difícil, ele ia ser apedrejado, estava sendo apedrejado, ele ia partir dessa vida, mas quando ele viu a glória de Deus. Os céus abertos e Deus lá esperando por ele. Oh, glória. Você está entendendo? Por isso que Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Será salvo.
Agora interessante, eu pedi o seguinte, ó, Jesus, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Está entendendo? Né? Porque isso aqui representa o maior amor já registrado na face da terra. Nós sabemos que Deus amou o mundo, né? De tal maneira que entregou seu filho único para toda criança que não conhece, mas tem a vida eterna. Esse amor de Deus é que fez com que o homem fosse salvo pela morte de Jesus. Aí o versículo 12 diz assim: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as despreza. Mercenário, né? Não é um cara malfeitor, não. É um assalariado que é contratado para tomar de conta das ovelhas. E a Bíblia diz que ele é assalariado. Né? Não tem nada a ver com as ovelhas, só quer saber o salário dele. Pode ouvir as ovelhas, pode ouvir o salário. Né? E a Bíblia diz que quando ele vê o lobo, ele corre, meu irmão. Ele sai de perto, rapaz, isso não está comigo não. Eu não vim aqui para morrer, eu vim aqui para escutar as ovelhas. Assalariado. Você está entendendo? Certo? Bens financeiros. O interesse dele era financeiramente. Isso acontece, isso é o exemplo de muitas pessoas aqui na face da terra. Só visa o dinheiro. Né? Só visa dinheiro. Muitas pessoas vão para a igreja, isso é verdade. Existe corrente de prosperidade, corrente de empresário, corrente disso e daquilo. Por quê? Porque a visão de muitas pessoas é correr para a igreja para buscar recursos financeiros para a sua vida. É buscar bênção para a sua vida. É um troca-troca. O evangelho não é um troca-troca. Os materiais, né? Por coisas materiais também por coisa física. O evangelho não é um troca-troca. Está entendendo? Né? Não troca-troca, porque qualquer sofrimento, uma pessoa sai logo da igreja. Não tem fé, não tem confiança em Deus. Ele vê o lobo, vai logo. Você está entendendo? O evangelho não é isso. O evangelho é o poder de Deus, a salvação de todo aquele que crê. Então o mercenário é o homem que visa aqui nessa terra só recursos financeiros, né? Só bênçãos materiais, só coisas materiais. E até porque Paulo diz o seguinte: aquele que buscar Cristo somente para essa vida, ele é o quê? O mais miserável de todos os outros. Pode continuar. Então esse é o mercenário. Aí Jesus diz no versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus conhece todo o nosso. Ele sabe o seu nome. Ele chama pelo nome. A Bíblia diz que ele conhece as ovelhas, cada uma tem o seu nome, ele chama pelo nome. As ovelhas nos ouvem. Interessante isso daí, você está entendendo? É um relacionamento muito pessoal. Tá entendendo? Há um processo da fé nossa, esse processo é um processo, né, individual. Né? Não é um processo coletivo, é um processo individual. Deus trabalha no coração de cada um. A nossa fé já tem que passar por esse processo. É um processo de transformação. É um relacionamento eu com Deus. Está entendendo? Por isso que muitas vezes eu não dependo de nada para encontrar com Deus, a não ser de mim próprio. Certo? Nós é que damos, prestarmos conta diante de Deus através da nossa própria vida. É eu que tenho que relacionar com Deus. Está entendendo? É eu. Eu que tenho que enxergar da minha necessidade. É eu. Esse relacionamento que Deus quer conosco. É um processo individual, separado. Cada um aqui, Deus quer falar e Deus quer transformar pessoalmente. Está entendendo? Pessoalmente. Por isso que a Bíblia diz que quando nós fomos lá, nós fechamos nosso quarto. Lá nós temos, né, uma comunhão com Deus intimamente, né, pessoalmente. Por quê? Porque esse é o caráter de Deus. Relacionar com o ser humano pessoalmente. Cada um de nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece os nossos problemas, ele conhece tudo aquilo que nós passamos, ele sabe de onde é a nossa fraqueza, ele sabe onde é a nossa dificuldade. Deus conhece todo o nosso sistema, né, da nossa vida, todo o nosso caráter. Deus conhece. Esse é o relacionamento que Deus quer com o ser humano.